Gostaria de ler com você Lucas no capítulo 13, versículo 10 a 13. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente e havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Você em algum momento da vida esteve obrigado a ficar numa posição por um longo tempo? Ajudando alguém, segurando uma bagagem, exercendo alguma atividade? É natural, especialmente aqueles que têm um pouco mais de idade, mas não somente estes, ao ficar em uma posição por muito tempo, daqui a pouco começar a sentir a coluna travando, dores nas costas e muitas vezes sendo necessário, em algumas situações, tomar remédios para amenizar os incômodos e as dores. Agora você imagine alguém ser obrigado a ficar numa posição por 18 anos. Esse foi o caso dessa mulher narrada aqui por Lucas. O texto nos conta dessa mulher que adquiriu uma anomalia, foi um estado adquirido, ela não nasceu assim, ela se tornou assim. Em determinado dia de sua vida, um processo estranho, esquisito, foi se instalando nela e ela começou a perder os movimentos naturais de seu corpo. Sua coluna foi ficando forçosamente encurvada e por mais que ela tentasse se erguer, ela não conseguia e travou numa determinada posição que a obrigava a manter-se em uma postura inclinada, encurvada. E quando Lucas faz menção dela na sinagoga, ela já sofria já há 18 anos com essa deformidade. Essa mulher teve que carregar muitas dores e incômodos em decorrência dessa anomalia. Primeiro, a dor física. Ela era forçada fisicamente a ficar em uma posição anormal. Aquilo trazia limitações a ela e a incomodava tanto que Lucas nos diz que não conseguia de modo algum endireitar-se, o que implica que ela tentava endireitar-se daquela postura incômoda, mas não conseguia. Além da dor física, aquela mulher carregava também uma dor emocional profunda. Lucas nos diz que ela estava assim já há 18 anos, embora agora ela fosse uma mulher. Essa condição já devia existir nela desde sua juventude ou desde sua adolescência. Como toda jovem daquela época, desejava estabelecer uma família, casar, ter filhos. Aquela mulher carregava a dor de não ser alguém desejada, de não ser alguém pretendida por algum homem. Ela era uma figura excêntrica, esquisita, que vivia de modo solitário. Possivelmente teve que lidar com olhares de repulsa, olhares de rejeição, talvez até deboche de crianças, desde sua juventude. E você sabe quanto isso machuca a alma de alguém. A dor que aquela mulher carregava tinha extensões muito amplas e profundas, porque além da dor física e emocional, aquela mulher carregava aflições espirituais atormentadoras. Lucas nos deixa claro que aquela situação de deformidade naquela mulher era fruto de uma ingerência maligna sobre ela. E é importante salientar que nem toda enfermidade tem a origem direta de uma ação maligna. As Escrituras não endossam essa ideia, mas existem casos excepcionais. E nesse caso, um espírito maligno teve acesso àquela mulher quando ainda garota para oprimi-la. Não era um caso de possessão, mas de opressão. Possessão é um fenômeno em que um espírito atua internamente dentro de uma pessoa, dominando a consciência e o corpo daquela pessoa. É uma situação que pode ocorrer de dois modos básicos, quando invocado ou recebido de maneira súbita. Já a opressão é um fenômeno que ocorre externamente, não invade o corpo. Ele pressiona com sugestões mentais, crenças, afetos, desejos, enfermidades, mas não subjuga a consciência da pessoa, transtornando-a, embora a induza. O cristão genuíno não pode sofrer de uma possessão, mas pode sofrer de uma opressão. Portanto, a condição daquela mulher que se apresentou desde sua juventude era uma condição que se configura como uma opressão. Possivelmente, além de sua anomalia física, ela carregasse melancolias tenebrosas, angústias, tormentos na alma, decorrentes desses acessos espirituais perversos. E o pior é que ela não tinha consciência de onde essas coisas provinham. E na narração de Lucas, Jesus vai afirmar que aquela mulher era filha de Abraão, uma expressão que, entre os judeus, representava ser herdeiro das promessas da salvação. Aquela mulher era uma judia, portanto, fazia parte do povo de Deus. Paulo também aplica essa expressão para os cristãos no Novo Testamento, conforme Gálatas 3, versos 6 e 7. Portanto, ser filho ou filha de Abraão significa ser crente no Senhor, estar debaixo das promessas de salvação. Mas me chama a atenção o modo marcante de como Jesus aborda aquela mulher. Enquanto ela nem imaginava estar sendo observada de modo atencioso, generoso por alguém, Lucas nos diz, primeiro, que Jesus a observava. E a observava não de um modo trivial, mas com um olhar acolhedor, de quem acolhe a dor, de quem acolhe a agonia silenciosa de um coração aflito.
Além de observar, Jesus toma mais 3 atitudes bastante provocadoras para a cultura do judeu daquele tempo. A cultura judaica era cheia de restrições e pudores sobre o modo como os homens deveriam interagir com mulheres, especialmente em público, mesmo que fossem suas próprias esposas. Mesmo assim, havia bastante restrições. Lucas nos diz que Jesus chama aquela mulher a si, ou seja, Jesus não somente fala àquela mulher, mas ele a convida para perto dele. E isso era algo impactante para aquele contexto. Também, Jesus, não estando satisfeito, toca aquela mulher, põe a mão sobre o seu corpo e passa a endireitar o corpo daquela mulher até que ela fique ereta, totalmente restaurada. Aquela atitude de Jesus interagindo com aquela mulher em público era bastante provocadora. Nem homens, nem mulheres daquele contexto via isso com bons olhos. Isso era um choque social impressionante. Mas havia uma alma doente precisando de socorro, precisando ser libertada, e aquela vida era mais importante do que essas regras e composturas sociais. E Jesus endireita e liberta aquela mulher daquilo que a oprimia e a mantinha encurvada na vida. E ela passa a louvar com alegria e gratidão a bondade de Deus sobre sua vida. Essas histórias bíblicas são maravilhosas e não estão aqui por acaso e de modo vazio, sem mais nem menos. Elas estão porque carregam significações de experiências que marcam a vida e a alma humana. Há muita gente encurvada na vida. Há muita gente que, embora se declarem religiosas, se denominem inclusive cristãs, que aguardam as promessas de salvação, que vão sistematicamente aos seus lugares de cultos e reuniões, mas que, no entanto, estão debaixo de opressões espirituais perversas, que por mais que tentem por si endireitar-se, não conseguem, carregam uma vida subjugada por forças profundamente opressoras. Situações que afetam sua vida psicológica, que lhe colocam em um estado extremo de letargia, abatimento físico e mental, com uma melancolia acachapante que o psicólogo e o psiquiatra não vão conseguir resolver. É mais profundo do que aquilo que a psicoterapia e os remédios psiquiátricos podem alcançar. Muitas vezes, essas opressões vão se instalando de modo gradativo e promovendo uma ambiência nos relacionamentos carregados de hostilidades, de discórdias, de travamentos, de diálogos, de relações. E por mais que se tente pelas vias racionais e do bom senso, da lógica, travam, não consegue avançar. Porque é espiritual, é uma situação de opressão, e isso se instala em casamentos, se instala em relações de comunidade, na vida psicológica de uma pessoa, nas relações sociais, se instala no ser humano, enfim. A opressão impõe uma experiência de vida pesada, carregada, travada, e isso pode se arrastar por anos a fio. Não sei quais as situações particulares que ele tem encurvado e oprimido na vida, mas sei que essas situações certamente fazem você perder o melhor de sua juventude, faz você perder o melhor de seu vigor, dos seus recursos, dos seus dons, das oportunidades que você tem, lhe mantendo subjugado, oprimido com um viver pesado. Atos 10:38 nos é dito que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda a parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. É projeto do Evangelho de Jesus te libertar de tudo aquilo que te oprime. Quero dizer que Jesus olha para você com um olhar acolhedor, mesmo que você nem tenha consciência disso, mesmo que essa situação já se arraste por anos, saiba que há esperança, que Ele tem interesse de libertar profundamente a sua alma, curas que vão para além do aspecto físico, de uma circunstância, de um sintoma, curas que pervadam a dimensão da alma, curas emocionais, curas espirituais. Jesus poderia ter dado uma ordem à distância e ter libertado e curado aquela mulher. Ele já havia feito isso em outras ocasiões, mas naquele caso específico, ele foi ao encontro dela, fala, toca. Por quê? Porque queria curá-la não somente daquela potestade maligna que abatia o seu espírito, mas também queria curar naquela mulher os seus afetos, a sua autoimagem destroçada, a sua mente, a sua dignidade acachapada. Era uma restauração integral daquele ser humano. O projeto de Jesus é que você caminhe de modo saudável, olhando para cima, com dignidade, sem medos, sem subjugações, de nenhuma natureza, de modo leve, louvando a Deus, com alegria e gratidão. Medite nisto.